lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo episódio de O Gabinete de Curiosidades, série antológica criada pelo Guillermo del Toro, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre ratos de cemitério. Esse episódio ele é bem interessante e também de você ver como o próprio personagem se afunda literalmente na sua hipocrisia, e lógico que eu vou falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo, e por isso esse vídeo vão ter spoilers do episódio. Lembrando vocês que eu tô fazendo um vídeo para cada episódio, então já saiu o vídeo sobre Lote 36, não deixa de conferir aqui no canal, e para não perder os próximos conforme forem lançando, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E o Gabinete de Curiosidades está lançando 2 episódios por dia, então até sexta-feira a gente vai ter 2 episódios cada dia e 2 vídeos aqui no canal. Bom, gente, esse episódio ele é dirigido pelo Vincenzo Natali e a história é baseada no conto do Henry Kuttner. E aqui na história a gente acompanha o Manson, e ele é desses caras que rouba de defuntos para depois revender e assim fazer a sua vida. O que dá a entender aí no conto, em certo momento, é que ele já foi mais afortunado, né? Tem uma hora que ele vê um dos mortos e ele chega a falar que ele já teve tempos melhores, mas é interessante também porque ele é muito conhecedor das histórias da cidade e ele acaba trazendo muito contexto e contextos que vão fazer total sentido pra gente acompanhar essa história. Logo de início, eu preciso falar, é bem mórbido, né? Quando a gente tem aquele destaque no defunto que é uma mulher, até porque contrapõe muito com a fofura do Del Toro no início. Inclusive, gente, essas introduções do Del Toro, elas são extremamente importantes porque elas já dão um contexto bem grande pra gente da história. Nessa específica dos ratos, ele até chega a falar, né, que os corpos ali são como alimentos para os ratos e já para humanos eles veem a riqueza. Então a gente vê as relações diferentes de como cada um lida com aquele defunto. Mas o que eu queria falar é que logo de início nesse episódio a gente tem um destaque para esses 2 jovens que dá a entender que eles estão começando a roubar. Tanto que a gente vê que eles roubam ali só o que tá à mostra, o que é bem diferente, porque quando o Manson expulsa eles, a gente vê que ele já tem mais habilidade, mais expertise, vamos colocar assim, porque aí ele já vê dentro da boca se tinha dente de ouro. Então vamos reformular melhor, ele tem mais experiência, né? Mas é muito interessante porque nesse momento a gente tem ladrões nitidamente mais jovens do que ele, e ele dá meio que um sermão neles. Nesse momento, ele chega a questionar eles falando: vocês estão cientes de que a base da sociedade é um confinamento respeitoso dos mortos? Deixamos de ser primatas quando cavamos os primeiros túmulos. Foi o nascimento da civilização e será o fim dessa quando pararmos de honrar os que vieram antes de nós. Isso, gente, vai ser extremamente importante para vários aspectos do que a gente acompanha nessa história, porque quando ele vai dar as coisas que ele roubou dos ladrões para pagar ali seu aluguel, suas dívidas e tudo mais, ele chega a falar que tá ficando mais escasso, que os ratos estão roubando, e ele começa a contar ali uma história que o cara não acredita muito, mas ele fala que os ratos eles estão ali há muito tempo, que eles vieram dos portos, que inclusive eles trouxeram religiões muito antigas, e ele até fala da Igreja Sombria, tanto que quando ele tá naquele total subsolo, né, ele chega a falar, é a Igreja Sombria, e ele até chega a falar que lá tinham entidades inconcebíveis, o que pode ser talvez uma das que a gente inclusive viu quando ele rouba o colar, né? Mas o fato é que quando ele dá esse sermão ali nos meninos, ele fala nisso como uma posição de, olha, eu sou o ladrão dessa área, eu tô aqui há mais tempo, mas no final das contas, quem tá mais tempo ali são os ratos, então ele não tem o mesmo respeito ali pelos supostos ladrões, né, que estavam ali antes. Então tudo que a gente vê, tanto os ratos quanto essa entidade ali no final, são criaturas que estavam há mais tempo e que ele não teve respeito nenhum. E é interessante como ele acaba utilizando de cunho religioso em vários momentos, né? Quando ele quer se livrar de certa culpa, ele fica falando que ele seria um Manson diferente, mas ao mesmo tempo a gente vê ao longo do episódio várias provas da ganância dele, porque quando ele chega ali naquele subsolo, depois de muito lutar com os ratos, e é até interessante como a própria série trabalha algumas cenas um pouco similares, por exemplo, quando ele tem aquela ilusão que ele puxa o rabo de rato e os ratos caem em cima dele, faz pra mim um paralelo com esse momento que ele puxa a raiz e cai várias terras em cima dele, ele vai cada vez ficando mais soterrado. E é interessante porque também no momento que ele fala lá com o moço que ele vendia joias, ele fala que ele era claustrofóbico, então a ambição dele ultrapassou essa claustrofobia dele, apesar da gente ter momentos que ele tem picos de claustrofobia
claustrofobia, quando ele acha que ele vai morrer, e aí ele começa a falar, não, esse vai ser seu prêmio. Então a gente vê como a ganância sobrepõe aí, até porque quando ele chega ali no que seria a Igreja Sombria, né, ele tem acesso a vários artefatos que valem muito, né, porque os ratos eles comiam os corpos, eles não se importavam com as joias necessariamente, e aí ele consegue até mesmo aquela espada do Rei Jorge, que quando ele tá ali no necrotério, né, a gente chega a ouvir tudo que seria enterrado com esse homem, a gente vê inclusive na cara dele, a cara da ambição, né, é muito interessante até como a cena ela cria esse destaque no rosto dele, causando certa deformidade, mas também traz certa perversidade ali no olhar, principalmente com tudo que ele tá ouvindo que vai. E essa cena, inclusive, do necrotério, ela também é bastante complementar, porque quando ele tenta barganhar ali com o cara do necrotério, ele chega a falar pra ele que muitos encontram seu fim nos seus prazeres mais sombrios. E aqui a gente vê esse prazer sombrio, sórdido dele, né? Cada vez mais ele vai se enfiando mais a fundo, mesmo com a claustrofobia dele ali. E sobre a ganância, né? A gente vê, ele consegue até mesmo ali a espada, mas para ele ainda quer mais. Ele vê o colar, ele quer tirar daquela entidade que acaba perseguindo ele e fica falando que é meu, é meu. E apesar da série também trazer a ganância, ao mesmo tempo eles também fazem algumas construções, como por exemplo, mostrando o cara lá falando para ele que se ele não tivesse o dinheiro, que ele não vai trabalhar mais em cemitério, mas que ele estaria em um. E é justamente o que a gente vê ali no final, né? Então o que eu quero dizer com tudo isso é ver como o texto, ele é muito maravilhoso, como as coisas elas são muito bem relacionadas aí para a história e que faz um total paralelo para a vivência dele, até mesmo nas próprias coisas que ele falava sobre não respeitar quem estava ali antes. E é mais simbólico ainda, principalmente quando ele para no caixão ali, que é descanse em paz. Então ele estava todo nessa fissura de conseguir as coisas e ele finalmente descansaria, principalmente no momento que a gente vê ali, quando o cara era enterrado, que ele lê que estava escrito que ele seria enterrado com o amor deles. E ele até chega a comentar ali pra viúva, né, falando que era muito bonito, lógico, ele estava disfarçando, mas ao mesmo tempo também é muito simbólico dentro de tudo que a própria viúva tinha falado, né, sobre como queria que ele fosse enterrado, do que representava. Ela mesma falou, né, que nenhum valor era alto demais para essa homenagem final. Então, a gente via que tinha realmente muito amor ali envolto. Já o Manson, né, a gente vê que era o momento em que ele finalmente iria descansar, porque ele sempre estava nessa fissura de roubar e também, né, como eu comentei, de não respeitar os mortos. Então, assim, é um texto muito interessante e, mais uma vez, a gente tem um episódio que fala muito mais de um terror humano do que realmente sobrenatural. A gente tem, sim, as entidades, a gente tem os ratos como uma grande representação do que ele mesmo não respeitava, fazendo paralelo com os novos ladrões ali do início, da mesma forma que os novos ladrões estavam para o Manson estava ali para os ratos, e também o fator dele encontrar o seu fim no seu prazer mais sombrio. E aí a gente tem um ciclo completo ali, quando os ladrões vão roubar o corpo e encontram ele, e eles deixam quieto. É como se eles aprendessem a lição. Sério, eu gostei muito, achei um círculo perfeito ali da história, uma história relativamente simples, né? E de uma forma geral, eu gostei bastante já desses dois, principalmente porque eles trazem essas questões mais humanas, né? Como o próprio Del Toro tinha falado no material de divulgação, é uma forma diferente de mostrar o terror, e o terror é muito mais em torno das nossas atitudes, né? No primeiro eu falei bastante disso, mas eu gostei muito dessa separação, pelo menos desses dois episódios. Eles encaixam bem nessa temática humana, e as criaturas, elas vêm só como representações, às vezes, dos próprios medos ou da própria hipocrisia. Mas eu preciso dizer uma coisa a partir desses dois primeiros episódios, é que eu não sinto o terror tão tenso assim. É lógico, a gente tem algumas questões, como nesse próprio episódio, é bem mórbido, né? A gente vê ali eles abrindo os caixões pra roubar e tudo mais, mas ainda assim eu sinto que elas são histórias mais interessantes de acompanhar pouco a pouco, mas não de uma forma tão maratonável como eu faria com uma minissérie, sabe? É lógico, a gente tá falando de contos, a gente tá falando de histórias isoladas que são fechadas, então a gente tem a liberdade de assistir em vários momentos diferentes, sem ter uma sequência essencialmente, apesar de ter temáticas parecidas, né, como eu falei. Eu só tô falando isso mesmo porque eu achei que ia ser um pouquinho mais aterrorizante, que eu ia assistir, tipo, com um cobertor
na cara e não aconteceu isso até agora. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, quais outros detalhes você reparou e qual que foi a sua interpretação. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!